Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje nós vamos encerrar nossa playlist de função afim, mas se vocês caíram direto nesse vídeo, assiste desde o primeiro vídeo essa playlist que tá super bacana e super completa. E vamos para o nosso vídeo. Como vamos determinar a lei de formação de uma função a partir do seu gráfico? Nós temos aqui, por exemplo, um gráfico de uma função afim. Tá aqui bonitinho. E tenho esses dois pontos marcados aqui. O que eu sei logo de cara? Eu sei que uma função afim, a lei de formação é ax mais b, né? E b é o meu termo independente, ou seja, aquele valor aonde essa minha linha verde, a minha linha da função afim, encosta no eixo y. Ou seja, esse aqui é o valor do meu coeficiente linear. Então, já descobri um ponto muito importante. E eu também tenho esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de um ponto P, que ele tem coordenadas o quê? 5 para x e 3 para y. Opa, peraí, professor, teve um exercício aí para trás, um exemplo que você passou, em que você deu o coeficiente linear e você deu também um ponto e pediu para mim determinar a lei de formação. Sim, meu querido, é exatamente a mesma coisa, só que no outro eu te dei direto o coeficiente linear e o ponto, e aqui eu te dei um gráfico para você identificar o ponto e o coeficiente linear, no caso, que era 1. Então, vamos lá. Vou fazer as substituições. Aonde é b eu vou trocar por 1, e onde tiver x eu troco por 5, e aonde tiver y eu troco por 3. Ah, professor, não tem y. Claro que tem. Lembra que f de x é a mesma coisa que y? Então eu vou ficar com 3 igual a a, que eu não sei o valor, o x, que é 5, mais o b, que é 1. Maravilha, não é verdade? É verdade. Vou pegar esse 1 que está somando e vou passar para o outro lado subtraindo. Então, eu vou ficar com 3 menos 1, 2 igual a 5a. Pego o 5 que está multiplicando, passo para lá dividindo. Então, a vai ser igual a 2 sobre 5. Então, a lei de formação, f de x igual a 2x sobre 5 mais 1, que é o valor de b. E, professor, eu adoro uma decimal. Posso deixar em decimal? Pode. F de x igual a 0,4x mais 1. Também pode. Dá no mesmo resultado, né? Coisa maravilhosa. Tá? Tanto faz. Deixo em decimal ou eu deixo em fração. Beleza? Muito bem. Vamos fazer um outro exemplo para ver se a gente ficou craque nisso? Vamos lá, então. Olhem esse outro gráfico aqui. Nesse gráfico, eu sei que é uma função do primeiro grau, né? Ah, beleza. Então, eu posso dizer que f de x é igual a ax mais b. Lei de formação do primeiro grau, não é verdade? É verdade. Eu tenho aqui dois pontos marcados. Um eu vou chamar de ponto A e o outro eu vou chamar de ponto B. Então, o que eu tenho aqui olhando o gráfico? O ponto A, que tem coordenadas menos 1 e 3, e o ponto B, que tem coordenadas 4 e menos 2. E, professor, teve uma questão parecida com essa também lá atrás. Teve sim. Eu te dei direto 2 pontos, e a partir deles vocês determinariam a lei de formação. Só que dessa vez agora, eu dei o gráfico para vocês acharem os 2 pontos e depois usar a lei de formação. Mas, professor, me parece que nesse ponto aqui está encostando no 2, não parece? Parece. Mas nós não podemos esquecer que esse gráfico aqui está desenhado fora de escala. Então, eu não posso garantir que ele está realmente interceptando
no 2. Se eu até olhar, está um pouquinho fora dele. Então, vamos fazer os cálculos. Se realmente for no 2, beleza. Se não for, eu sei que é esses pontos marcados aqui, resolvo da mesma forma. Então, eu vou substituir. Eu lembro que a primeira coordenada é x e a segunda coordenada é y. E não tem y? Tem sim. F de x é a mesma coisa que y. Já falei para vocês guardarem isso. Então, vamos lá. Para o ponto A, eu vou ter 3 para o y. E para x, eu vou ter menos 1. Menos 1 vezes A vai dar menos A mais B. Para o B, eu tenho menos 2 para y. O x vale 4. 4 vezes A, 4A, mais B. Olha, um sisteminha, não é? Porque se os pontos pertencem à mesma função, quer dizer que pertence à mesma lei de formação. Se pertence à mesma lei de formação, o valor de A e o valor de B têm que ser iguais. Por isso, o sistema. Posso fazer da forma que eu quiser. Vou fazer por subtração, porque B menos B já vai me anular ele. Eu vou ficar só com 3 menos 2 igual a menos A menos 4A. Menos com menos vai dar mais. 3 mais 2, 5. Igual menos A menos 4A menos 5A. Passa esse menos 5 para lá dividindo. A vai ser igual a 5 dividido para menos 5. Então, A é igual a menos 1. Opa, achei o valor de A. E agora, professor, como é que eu acho o valor de B? Muito, mas muito fácil. O valor de B eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar a primeira porque é uma mais fácil, né? 3 igual a menos o valor de A mais o valor de B. Menos com menos vai dar mais. Passei para o outro lado, menos. B vai ser igual a 3 menos 1. B é igual a 2. Acabou realmente o B sendo o valor do coeficiente independente aqui do 2, né? Acabou sendo. Então, tanto faz eu ter usado ou não. Mas, por segurança, peguei os pontos que realmente estavam marcados. Se aqui tivesse marcado assim, ó, beleza, eu tinha certeza que pertencia. Mas como não estava, preferi pegar os 2 pontos que estavam marcados. Então, sempre que eu tenho a bolinha fechada, eu tenho certeza que aquele ponto pertence à função. Então, a lei de formação, para vocês que irão saber, o A vale menos 1, então eu vou ter menos x, e o B vale mais 2. Então, essa é a lei de formação dessa função. Muito bem, vamos agora ver a taxa de variação de um gráfico de uma função. Vamos lá? Bom, gente, em uma função do primeiro grau, temos que a taxa de variação é dada pelo coeficiente A. Ou seja, f de x igual a 2x mais 1. Né? Essa é uma função do primeiro grau. E qual que é a taxa de variação? A taxa de variação é o valor de A, que é igual a 2. Então, a taxa de variação nessa função vale 2. E nós sabemos que isso também representa o coeficiente angular, ou seja, o que vai determinar o ângulo entre o gráfico e a horizontal. E existe uma relação entre isso. Vamos ver ela? Observem esse gráfico aqui, tá? Eu não sei qual é a lei de formação e eu quero descobrir e eu vou usar o recurso da taxa de variação. Eu disse para vocês que ela está relacionada à inclinação da minha função. Minha função é essa verde aqui. O ângulo de inclinação com a horizontal é esse alfa. Eu vou escolher 2 pontos desse gráfico. Vou escolher o ponto A e o ponto B. Se eu traçar uma horizontal aqui no ponto A, né, que ela é paralela ao eixo X, esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui. E se eu observar, daqui para cá, eu tenho uma certa variação em Y, né, de tamanho. E daqui para cá, eu tenho uma certa variação em X. Não é verdade? Vocês lembram o que é uma tangente?
Tenho certeza que sim, né? Tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Se eu observar bem, o meu cateto oposto aqui seria a variação de y. E o meu cateto adjacente seria a minha variação de x. Então, eu posso dizer que a minha taxa de variação, ou seja, o valor de A, ele é igual à tangente desse ângulo. Ou seja, o meu A vai valer a variação de y dividido pela variação de x. Ou seja, o tamanho de y e o tamanho de x. Se eu observar aqui o tamanho de y, 3 menos 2 vai dar 1. Correto? E o tamanho de x? O tamanho de x vai ser 2 menos 1 vai dar também 1. Ou seja, o tamanho desse pedacinho aqui e desse pedacinho. Então, a variação de y, que foi do 2 ao 3, ou seja, teve 1 de variação, e em x teve 1 de variação também. 1 dividido para 1 dá 1. Já descobri quanto vale o meu coeficiente angular, que é o A. Né? A minha taxa de variação vale 1. Aqui eu tenho quanto que vale o meu B, que também vale 1. Então, a lei de formação é igual a AX, ou seja, x, porque 1 vezes x dá x, mais o B, que vale 1. Olha como se torna muito mais fácil determinar a lei de formação assim, do que pegando os dois pontos, fazendo todo aquele processo até conseguir chegar nesse resultado. E isso, com o passar do tempo, com o treino, vocês fazem até de cabeça. Até de cabeça vocês conseguem determinar. Muito bem, vamos dar prosseguimento vendo um outro exemplo. Olha esse exemplo. Bom, primeira coisa que eu vou determinar é a angulatura, né? O ângulo está aqui porque é o ângulo que o gráfico faz com a horizontal. Vou pegar dois pontos, ponto A e ponto B. Vou fazer uma horizontal aqui, né? Eu sei que é paralelo ao eixo X. Então, esse ângulo aqui também é alfa. Logo, daqui até aqui, eu vou ter uma variação em Y. E daqui até aqui, eu vou ter uma variação em X. Pois bem, a taxa de variação, ou seja, o valor de A, ele é igual à tangente desse ângulo. Então, o meu A vai ser igual a tangente, cateto oposto. 3 menos 1, 2. Cateto adjacente, 2 menos 0, 2. Então, o meu A é igual a 1. Porém, eu tenho que tomar cuidado com uma coisa. Como o meu gráfico ele é decrescente, quer dizer que o meu A não é positivo. O meu A vai ser igual a menos 1. Ok? Eu tenho que olhar isso. O outro exemplo, o gráfico era crescente, então o A era realmente positivo. Nesse caso, como o gráfico é decrescente, o meu A é negativo. Beleza. O B é onde intercepta no meu eixo Y. Nesse caso, é o 3. Então, a lei de formação dessa função vai ser o A, que vale menos 1, então menos x, mais o B, que vale 3. Essa é a lei de formação do gráfico dessa função. Muito bem, para encerrarmos esse nosso vídeo, vamos fazer o estudo dos sinais de uma função. Olha só, exemplo 1. Faça o estudo dos sinais da função 2x mais 6. Para fazer o estudo dos sinais, tem uma receitinha de bolo. Lembra o esboço do gráfico de uma função do primeiro grau que eu ensinei a vocês a fazer só com a raiz e o eixo x? Então, vamos usar ele. A gente lembra que a raiz de uma função é o quê? É o oposto de b dividido por a. O b vale 6. Oposto de 6, menos 6, sobre o a, que vale 2. Então, vai dar menos 3.
Então, eu vou fazer o eixo X, né? Vou marcar nele o ponto da raiz que eu achei, que é o menos 3, e vou fazer o meu gráfico. Lembrando que o A é positivo, né? Lembrando que o A é positivo. Se o A é positivo, o gráfico é crescente. Então, ele está subindo da esquerda para a direita. Eu quero que vocês observem uma coisa. Os valores positivos de y tá para cá, correto? Então, concorda comigo que a partir desse ponto 4, todo valor de y é positivo? E antes desse ponto, todo valor de y, olha só, é negativo? Então, é justamente assim. Quando a função é crescente, para o lado direito eu tenho valores positivos, porque estão acima do eixo x. E para o lado esquerdo eu tenho valores negativos, porque estão abaixo do eixo x. Pois bem, então, para fazer o estudo dos sinais, eu vou determinar quando a minha função é igual a zero, ou seja, quando y é igual a zero. Vou determinar quando a minha função é maior do que zero, ou seja, quando os valores de y são positivos. E vou determinar quando a minha função é menor do que zero, ou seja, quando os valores de y são negativos. Vou olhar lá no gráfico. Aonde o meu y é igual a zero? É no menos 3. Então, quando x for igual a menos 3. Para onde a minha função, ou seja, o meu y é positivo? O meu y positivo está para cá do menos 3, ou seja, nos valores maiores que menos 3. E aonde está negativo? Aonde a minha função é menor do que zero? Nos valores menores que menos 3. Então, esse é o estudo dos sinais da função de primeiro grau. É preciso saber entender isso de forma perfeita para não se confundir mais para frente, porque isso vai ser extremamente necessário quando entrarmos no campo da inequação. Então, saber fazer isso é essencial, beleza? Vamos fazer um segundo exemplo. Olha lá o exemplo 2. Faça o estudo dos sinais da função menos 3x mais 12. Primeira coisa que eu vou determinar é a raiz. Beleza. A raiz eu sei que é oposto de b sobre a. O b vale 12. Oposto de 12, menos 12. O a vale menos 3. Menos dividido para menos vai dar mais. 12 dividido para 3, 4. Vou fazer o eixo x. Vou marcar nele a raiz que eu encontrei no meio do eixo x, que é o 4. Vou desenhar o gráfico observando que o a é negativo. Então, da esquerda para a direita, o gráfico é decrescente, ele está descendo. Nesse caso, os valores positivos para y, ou seja, quando a função é positiva, ou seja, aonde o gráfico está acima do eixo x, positivo. Aonde o gráfico está abaixo do eixo x, negativo. Então, receita. O gráfico está acima do eixo x, positivo. O gráfico está abaixo do eixo x, negativo. E agora eu vou pensar, quais valores a minha função é igual a zero? Minha função é igual a zero quando x for igual a 4, que é a raiz da minha função. Quando a minha função é maior do que zero, quando os valores de y são positivos, é quando o x for menor do que 4. Né? São esses valores de cá, ó, x menor do que 4. Quando a minha função é menor do que zero, ou seja, os valores de y são negativos, quando o meu x for maior do que 4, está para o lado de
k para a direita, ou seja, x maior do que 4. Então, esse é o estudo dos sinais da minha função. Professor, existe uma forma geral para a gente entender isso? Existe sim. Vamos fazer para a gente poder, para vocês anotarem e guardarem para a prosperidade. Vamos lá. Olha, primeiro, para o meu A maior do que 0, ou seja, quando a minha função é crescente. Eu vou ter lá o meu gráfico, né? Ele vai ser crescente, ou seja, da esquerda para a direita é positivo, e esse ponto aqui é a minha raiz, ou seja, o meu oposto de B sobre A. Sempre que o A for positivo, a minha função é crescente, para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. Sempre. Por quê? Tudo que está acima do eixo X é positivo, ou seja, aqui a função é positiva, e tudo que está abaixo é negativo. Então, a minha função vai ser igual a 0 quando o meu x for igual à minha raiz, ou seja, o oposto de B sobre A. A minha função é maior do que 0. Quando? Quando o meu x for maior do que a minha raiz. Olha lá, os valores positivos estão para cá, estão para a direita. Para a direita são valores maiores de x. Quando a minha função vai ser negativa, quando minha função vai ser menor do que 0, quando o meu y vai ser negativo, para a esquerda da minha raiz, ou seja, quando o x for menor do que a minha raiz. Então, anoto e gravo isso. Questão importantíssima. Agora, quando o meu A for negativo, ou seja, o meu A for menor do que 0, eu vou ter uma função decrescente, ou seja, da esquerda para a direita está decrescendo. Eu tenho esse ponto de interseção aqui, que é justamente a minha raiz. Para a esquerda, valores positivos estão para cima do eixo X, e para a direita, valores negativos estão abaixo do eixo X. Quando que a minha função vai ser igual a 0? Vai ser igual a 0, exatamente como no anterior, quando o meu x for igual à minha raiz. Quando que a minha função vai ser maior do que 0? Ao contrário do anterior, quando o meu x for menor do que a minha raiz. Quando que a minha função vai ser menor do que 0? Muito simples. Quando o meu x for maior do que a minha raiz. Então, eu anoto isso aí no rascunho, num caderno, e guardo, porque isso vai ser importantíssimo para mim, tanto agora quanto mais para frente em outras matérias. Muito bem, gente, encerramos esse vídeo, encerramos essa playlist. Se você está gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, assista mais vídeos desse canal e compartilhe o nosso conteúdo. Forte abraço e até a próxima. Fui!